Vamos lá. Começar a nossa aula para a gente aprender a emagrecer aí. O que eu quero abordar e trazer para vocês? Eu quero que vocês entendam sobre a importância de simplificar os alimentos para com que a gente emagreça. A simplificação dos nutrientes é importante. A gente não precisa ficar escravo de dieta. Isso não há necessidade, tá? Só que aprender a simplificar e classificar os alimentos é importante para com que não ocorra o que a gente chama de fermentação. Então, a fermentação, ela é um problema que a gente precisa combater para com que a gente não precise ficar restringindo alimentos. Então, o caminho do emagrecimento, eu diria que ele é um único caminho. Só que existe vários atalhos. Então, por isso que tem pessoas que chegam num ponto do emagrecimento que trava e não vai mais. Então, justamente por esse caminho que a pessoa escolheu, ela não conseguiu seguir mais adiante, mais além. Porque não pense, gente, que emagrecer só está relacionado ao corpo de vocês, que não é ao corpo. Claro que o corpo tem a importância, sim, no processo, tá? Só que existe uma desordem interior. A gente pode chamar assim, por isso que o adoecimento, ele começa a surgir na gente. Essa desordem é algo profundo, muito profundo, tá? Então, não é visível aos nossos olhos. Por isso que precisa ter um profissional, um método terapêutico para nos ajudar a tomar percepção, a tomar consciência disso. Então, eu vou trazer alguns casos para vocês entenderem, mas eu quero ensinar vocês a parte da alimentação, eu quero ensinar vocês sobre o porquê do efeito sanfona, para com que a gente não volte a engordar de novo. Então, é importante a gente entender esses aspectos, até para não cair no ciclo de frustração. Emagrece, engorda, isso é ruim demais. Isso vai além de um problema físico. Isso impacta muito na nossa questão emocional. E a maneira como a gente come, ela também está relacionada a essas desordens. Então, eu percebo que as pacientes, elas se alimentam hoje por conta da rotina. Então, mediante a rotina, elas vão fazendo a alimentação, só que elas não param para perceber que elas estão comendo não pela necessidade física. Elas não percebem que o corpo precisa. Elas comem por hábito. Então, o hábito que faz com que nós não conseguimos emagrecer, ou faz com que a gente emagreça, é pelo hábito. Se vocês olharem na vida de vocês, houve tempos que vocês não se preocupavam com o que ia comer e não engordava. É incrível isso, por isso que eu falo para os pacientes que comer não engorda. Porque teve um tempo da nossa vida que a gente comia e não engordava. Por que a partir de um tempo a gente começou a engordar? Então, vai acontecendo certas coisas na nossa vida que a gente acaba não tendo essa percepção. E aí, inconscientemente, a gente vai fazendo esse hábito dia após dia, a gente vai aumentando de peso. Até uma hora que a roupa não serve mais, a gente se vê gorda na foto, alguém comenta alguma coisa, ou aparece um problema de saúde, ou, enfim, alguma coisa acontece para que a gente entre de novo no processo de emagrecer. Só que emagrecer tem começo e meio, mas não tem fim. Não tem fim, porque se eu parar de emagrecer, se eu parar de aplicar os conhecimentos, os aprendizados, as estratégias, corre o risco de eu voltar com o antigo hábito. E aí eu volto a engordar de novo. Por isso que a dieta,
ela não surte um efeito a longo prazo, porque ela tem um fim, chega um tempo que a gente não aguenta mais fazer a dieta. E aí a gente para com a dieta, para com o remédio, para com a atividade física, porque N coisas acontecem. Quando eu paro de fazer o que eu estava fazendo para emagrecer, a gente volta a engordar de novo. É um mecanismo de defesa isso, do nosso organismo, tá? Então a gente vai aprender nós vamos aprender sobre a questão da alimentação, que eu vou trazer para vocês. A cada término do raciocínio que eu vou trazer para vocês, eu abro para vocês perguntarem alguma coisa, ou se vocês quiserem conversa, manda mensagem ali no chatzinho ali, né? A Ana colocou um boa noite no chat, então tem como vocês perguntarem também, mandando uma mensagem ali. No chat a gente consegue ver as perguntas de vocês aí, tá? Gente, o emagrecimento, propriamente dito, a eliminação de peso, ela não é difícil. Não é difícil. A dificuldade está em a gente pegar os fragmentos que existem dentro de nós e conseguir tornar isso uma unidade de novo. Então, a dificuldade está relacionada à nossa rotina, os hábitos, as nossas crenças, as maneiras de comer, o meio social, as doenças. São muitas coisas que acontecem na nossa vida. E aí vai impedindo a gente de chegar naquele objetivo que a gente deseja. Então, encarem o emagrecimento como uma organização na vida de vocês. Eu preciso organizar a minha vida. Porque todos os pacientes que emagrecem comigo 15, 20, 30 quilos, os excessos que vai deixando para trás na vida delas são muitos, muitos excessos. Muitos fardos que elas carregam ao longo da vida. Então, a organização da nossa vida vai fazendo com que a gente também vá melhorando interiormente. Então, por isso que não dá para a gente emagrecer só olhando para a comida, ou só para a atividade física, ou só para o remédio. A gente precisa entender o que eu não estou ainda fazendo, também porque eu não sei o que fazer. Eu preciso me melhorar em determinadas ações. Por exemplo, eu atendi uma paciente ontem, tá? Só para vocês verem. Negócio importante. Todas as refeições dela tinha má combinação alimentar que gerava fermentação. Fermentação alimentar. E a fermentação alimentar, ela muda o valor calórico do que a gente come. É como se a gente comesse X calorias e dentro do nosso organismo virasse Y calorias. Dobra, triplica pela maneira de como a gente combina os alimentos. Então, o primeiro ponto que eu trabalhei com ela foi o quê? Ela aprendeu que fermentava e ela ia evitar a fermentação. Porque é um passo de cada vez. Não tem como a gente pegar tudo isso e já sair fazendo todas as tarefas que a gente vai chegar uma hora que a gente não vai dar conta. Então, a gente precisa entender primeiro o que eu preciso fazer. Fiz isso, o que eu preciso fazer depois? Depois, são pequenos passos, pequenos ajustes, que vai gerando grandes resultados. Então, o resultado de emagrecer 15, 20, 30 quilos só vai acontecer se eu for dando esses pequenos passos, entendendo o que de fato está me atrapalhando. E são muitas questões. Então, essa paciente que eu atendi, em toda a refeição dela tinha fruta. Todas as refeições dela tinha fruta junto. E ela tinha um hábito de comer laranja depois do almoço. Por quê? É um hábito do marido dela. Depois, se ela for assistir essa nossa aula, ela vai saber que é ela, né?
E eu trouxe esse caso para vocês entenderem, porque está muito fresco, eu atendi ela ontem. Um hábito do marido dela, de comer uma laranja depois do almoço, sem haver necessidade, para melhorar o intestino dele, fazia com que ela também comesse. E todas as refeições que ela comia, ela colocava fruta. E qual que é o problema? Vocês vão entender a hora que eu for aqui ensinar sobre simplificar os nutrientes. Por que que a má combinação nesses casos vai adaptando o corpo? Aí a paciente não sente fome, a paciente ela fica sempre estufada, com gases, às vezes muitas dores de cabeça, problema de intestino lento, aí começa a faltar energia, aí começa a ter problema com o sono, aí é um monte de coisas que começa a surgir por uma má combinação alimentar. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Aqui a Andrea está trabalhando. Ok. Então, nós precisamos entender isso, gente. Porque isso é um ponto importante para melhorar a questão da saúde como um todo, tá? A Natália, muita prisão de ventre e insônia. É importante a gente olhar para isso, porque isso não está sendo acometido por qualquer coisa, entendeu, Natália? Então, prisão de ventre e insônia são sintomas inespecíficos. Então, nós precisamos mapear para entender de fato, tá? O teu caso, por exemplo, voltei, gente. Estão me ouvindo aí? Dá um joinha para mim que vocês estão me ouvindo aí. Estou ouvindo assim. Ah, joia, tinha caído minha conexão aqui, alguma interferência aconteceu aqui. Vamos lá. Ô, Natália, então, é importante, tá? A gente precisa estar atento aos sintomas, gente, que acontecem com a gente, tá? E são vários sintomas que vai nos acontecendo, e às vezes vai ficando para lá, e aí a gente vai se adaptando, se acostumando com isso, tá? Então, é importante tratar os casos de maneira particular. Então, a gente já sabe, Natália, no teu caso, que a vitamina D é importante. São outras questões que a gente vai precisar avaliar aí em breve, tá? Então, se vocês tiverem baixa energia, pele oleosa, intestino lento ou preso, retenção de líquido, queda de cabelo, memória fraca, falta de foco, alergia recorrente, gastrite, insônia, muito desejo de comer doce, muita dificuldade de eliminar os quilos aí, mesmo fazendo o que tem que ser feito. Então, tudo isso são processos inflamatórios, são toxinas, que aí a gente vai combatendo elas. De que maneira? Através do detox fisiológico, do desafio,
e com a maneira também de combinar esses alimentos, tá? Então, pegando essa parte dos alimentos, o que a gente vai fazer com a alimentação fisiológica depois do detox? Eu vou ensinar alguns pontos importantes para vocês, para que a gente continue emagrecendo depois do desafio, porque no desafio detox, todas vocês emagrecem. 2 quilos, 3,5, 2,5 kg, tem paciente que emagreceu 4 quilos, isso na semana detox, falando só na semana. Só que depois desse detox, a gente precisa continuar emagrecendo, semanalmente, em média 1 quilo. Então, de 1 quilo a 1,5 kg é uma meta saudável e possível que vocês conseguem emagrecer. Salvo o detox, que aí a gente vai conseguir emagrecer um pouco mais por conta do processo de desintoxicação do nosso organismo, que a gente vai mudar a maneira de comer, eu vou passando no grupo lá para vocês, tá? Algumas pacientes em particular que iniciam um tratamento no decorrer do mês, se a turma do desafio detox estiver muito distante do início, ao começar, elas já iniciam o processo detox comigo no particular. Eu vou acompanhando elas de forma individual, assim como vai acontecer com a Rose e com a Daniele. Então, elas vão começar aí de uma forma individual, por elas estar iniciando todo o programa, incluindo as fórmulas, as consultas, já vou fazer de forma individual. Agora, lá no grupo do desafio, nós vamos fazer todos os meses, uma semana todos os meses, para que a gente vá colocando o nosso organismo em bom funcionamento, fazendo esse reset metabólico aí, que é importante. Então, o detox, ele traz um reset metabólico. Ele consegue modular a questão dos hormônios do nosso organismo, os neurotransmissores, bloquear o processo neuroinflamatório. É uma alimentação tranquila de ser feita. Assim, a única coisa que não tem lá na semana detox, que eu peço para as pacientes não consumirem, é açúcar e a proteína de origem animal, né? As carnes, os frangos, para a gente desinflamar o nosso intestino. Mas aí tem a opção de ovo, tem outras opções de alimentos que é super tranquilo de fazer o detox, vocês vão se sentir bem, revigorado, com mais energia, diminui o volume do estômago, as roupas já começam a servir. Então, em uma semana muda bastante coisas, tá? Primeiro ponto, quando a gente fala de alimentação fisiológica, qual que é o primeiro ponto que vocês têm que se atentar? Vocês precisam saber diferenciar o que é fome da vontade de comer. Então, é importante com que nós deixamos, com que nós possamos permitir com que o nosso corpo nos avise o momento de comer. Então, a fome é importante, gente. A gente sentir novamente o que é fome. Porque tem pessoas que comem pela rotina e pelo hábito e nem com fome elas estão. Mas elas acabam comendo por conta desse modo automático que elas estão. Acordam, tomam café, comem no meio da manhã, almoça, lanche, come à noite. Então, elas vão comendo pelos horários, pela rotina. Quando a gente precisa emagrecer, nós precisamos entender a real necessidade do corpo. Porque o corpo, se ele está com excesso de peso, se o corpo está com excesso de gordura, é porque a gente está comendo sobrepondo uma refeição na outra. A gente está encurtando muito os intervalos. É importante a gente espaçar esses intervalos para que o corpo possa gastar essa energia que está reservada. Só vai ter como o corpo tirar essa energia acumulada em forma de gordura se a gente espaçar os horários de comer. A gente vai fazer o quê? Esgotar a glicose circulante. Aí ele busca essa fonte da reserva. Então, a fome, ela é um ponto importante. Então, todas as vezes que a gente vai comer, a gente tem que se perguntar se a gente está com fome ou vontade de comer.
Porque senão a gente vai fazer pelo hábito, a gente vai comer pela rotina, e vocês não estarão com fome. Então, se vocês não tiverem com fome no café da manhã, não se obriguem a comer, gente. Vocês não são obrigadas a fazer todas as refeições. E o corpo do paciente com excesso de peso, ele está adaptado, ele está condicionado por muitos anos, muitos meses, fazendo determinada refeição que está otimizando a gordura ser acumulada. Então, é importante a gente saber que a fome determina o momento de comer. E o que é fome? Fome, a gente come o que tem. O que tem, a gente come. A gente não fica escolhendo. Quando você começa a escolher o que vai comer, isso é vontade de comer. Não é o seu organismo não precisa com que você coma. Essa vontade de comer é o nosso apetite. A gente tem desejos, nós temos apetites de comer. E o apetite, ele é seletivo. A gente sempre escolhe. Só que a gente não deve comer por apetite. Porque apetite, ela é a fome emocional. Nós temos que comer quando nós estamos com fome. A criança nos ensina muito isso. Se você quiser enfiar comida na criança, ela não come, porque ela não está com fome. Então, esse mecanismo fisiológico da fome existe dentro do corpo de cada um de nós. Só que se perdeu esse sincronismo natural do corpo. O corpo hoje está adaptado. Então, vocês acabam comendo sem ter percepção se de fato vocês precisam ou não. Essa vontade de comer sempre vai acontecer, gente. Sempre. Tá? Esse impulso. Nós precisamos aprender a lidar com os impulsos, a dominar esses impulsos que nós temos. Desta maneira, a gente consegue lutar contra a gula, que é um pecado capital. Nós precisamos lutar contra a gula. Aqui nós estamos falando de comida, mas existem diversos tipos de gula, não só de comida, tá? E aí a gente vai aprender também a comer um doce, sem que eles nos prejudiquem, um pudim, um bolo, uma torta. Esses alimentos, a gente precisa aprender a comê-los. Não é que é proibido comer isso. Não, não é proibido. Só que nem tudo convém da forma como a gente quer. Então, é importante a gente entender que nós estamos num processo de emagrecimento, cuidando de uma doença que é a obesidade, e que nós precisamos aplicar estratégias para que a gente ajude esse corpo que está adoecido. Por escolhas nossas mesmo. Porque Deus nos deu a saúde, que é um bem. Eu preciso cuidar desse bem. Mas é tantas coisas que a gente precisa cuidar, às vezes o corpo vai ficando. Aí chega uma hora que a saúde, ela vai apertar para que a gente faça algo, porque a doença ela começa a bater a porta. Então, sempre espere a fome para comer, gente. Sempre. E fome não ronca a barriga, tá? Não ronca. Se roncar a barriga, não é fome ainda. Toma água. É importante beber água na dúvida. Não sei se eu estou com fome ou vontade de comer, toma água. Porque se for fome, vai continuar o sintoma. Se não for, ele passa. Ele passa, tá? Quando vocês forem comer, é importante vocês porcionarem a refeição. Partir ao meio. Parta ao meio, tá? Mas daqui a pouco já vou responder sua pergunta aí, Natália. Fica tranquila aí. Mandando, gente. Quando nós vamos comer, é importante nós partirmos os alimentos no meio. Porque às vezes a metade é o suficiente. Então, criem esse hábito. Gente, partam o alimento no meio. Meia porção. Tudo que vocês forem comer, parta ao meio. Se houver fome, vocês comem outro meio. Não tem problema. Vocês comerem meio pão. Se continuar a fome, você comer o outro meio pão. Tá? Vocês podem comer o pão inteiro. Mas quando a gente porciona,
a gente começa a ter consciência se de fato eu preciso da outra metade. Porque quando vocês começam a emagrecer, o volume do estômago diminui. Diminuiu o volume do estômago, as quantidades elas se ajustam. Tá? Então, esse porcionamento é muito importante em que vocês façam. A Natália escreveu assim, ó, mas eu quase não como, engordei do mesmo jeito. Tá? O quase não come, aí que tá. Tá? A gente precisa entender mais sobre esse quase não como. Tá, Natália? Por quê? Pode ser que, às vezes que você come, você não está com fome. Mesmo comendo pouco. E isso é um motivo para que o corpo armazene gordura. Tá? Não, eu ainda, como eu não atendi ainda de forma individual, eu não consigo saber de fato da tua rotina, do teu dia e como que anda a tua alimentação. Mas o quase não comer e estar engordando, se for por causa da alimentação, é por isso. A paciente, ela come pouco, mas nos momentos com que ela come, ela não está com fome. E aí ela alimenta só o apetite. O apetite, tá? Outra coisa que é importante. Engordei do mesmo jeito. É importante a gente saber se você está engordando no momento atual ou se você engordou, mas no momento atual não está engordando. Porque teve uma paciente que falou isso para mim. Falou, Tiago, mas assim, eu como pouco, né? Mas eu estou com esse peso aqui. Eu não consigo emagrecer. Né? Eu falei para ela, tá, mas no momento atual, o teu peso está estável. Você não está engordando no momento atual. Você engordou tempos atrás e hoje você carrega esse excesso de peso que você está. Então, a tua maneira de comer hoje está diferente de quando você engordava. Porque muda, gente. A gente tem 3 maneiras de comer. Ou a gente come para engordar, ou come para emagrecer, ou come para manter o peso. Tá? Então, existem 3 maneiras de comer. Uma dessas 3 nós vamos executar. Ou come para engordar, ou come para manter, ou come para emagrecer. Né? Então, é importante a gente saber dessas 3 maneiras de se alimentar. Se você está engordando, Natália, provavelmente seja essa sobreposição de refeições. Então, provavelmente você está sobrepondo uma refeição na outra, tá? Se você quiser, já para mim conseguir te ajudar, descreve aí no chat, enquanto eu vou abordando o que a gente precisa da aula, como você comeu hoje. O horário que você acordou, o que você comeu, qual momento, escreve tudo que você comeu hoje aí, eu já consigo te dar aqui um parecer a respeito, até para nos ajudar também a ir tirando essas dúvidas aqui da aula, tá, gente? Mas essa questão da alimentação é importante, é um ponto importante, só que não só isso, né? O fato de estar engordando também tem outros fatores. Desajuste hormonal, a questão com a insônia, que aí o organismo ele não regula bem a parte metabólica. E aí, o que acontece? A má qualidade no sono é muito mais favorável do corpo quebrar e perder massa muscular, e aí favorecer o acúmulo de gordura por conta disso. Então, a qualidade do sono, ela é extremamente importante, tá? Aí precisa ver a questão da hidratação, quantos litros de água o paciente está ingerindo, a questão do estresse, a questão da ansiedade. São muitos fatores, pessoal, muitos fatores. Nem sempre é a comida. São outras questões que a gente não está conseguindo ver, tá? Sobre o simplificar os alimentos, gente, a gente já aprendeu que a fome determina o momento de comer. Quando a gente for comer, partir o alimento ao meio, porque às vezes a metade é o suficiente.
tá? Para que o alimento seja absorvido, ele deve ser transformado em formas mais simples. Então, por exemplo, a energia, né, gerada, tá, pelo alimento, ela provém, essa energia, de 3 fontes: carboidrato, gordura e proteína, tá? Eu quero focar aqui na questão dos carboidratos com vocês, porque ele sim pode ser um ponto chave para muitas de vocês, tá? A gordura, ela não é o problema da pessoa engordar. A pessoa está engordando porque ela come muita gordura. Não, o problema não é a gordura que a gente ingere, tá? É a forma de como a gente come o carboidrato que gera um potencial para o corpo engordar. Então, a gordura que a gente consome, tanto que tem muitas dietas que favorecem o uso aí das gorduras, tá? Então, a gordura não engorda, tá? Pode gerar outras questões, mas o aumento de gordura no corpo não vem pelo consumo da gordura, tá? E as proteínas também não. Então, os carboidratos, é importante a gente ter um foco sobre eles para a gente entender eles. Porque eles também não são os vilões. A gente não pode deixar de comer o carboidrato. A gente precisa aprender a comer o carboidrato. Porque ninguém vai conseguir viver sem comer o carboidrato. Eu preciso saturar o receptor do carboidrato. Existe um receptor no nosso corpo que tem que ser saturado. Os carboidratos, ele se transforma, tá? Quando a gente come o carboidrato, ocorre uma transformação em glicogênio e depois em glicose ou frutose, que é o açúcar da fruta, né? E a glicose e a frutose são produtos energéticos, eles que são absorvidos. Tá? Então, para um alimento ser absorvido, ele tem que ser transformado. Ele não é absorvido da maneira como a gente consome. Ele passa por processos de digestão, né? Todos os carboidratos, gente, todos, eles são absorvidos na forma de açúcar. Por isso que fala que o carboidrato gera açúcar, né? Por mais que ele seja salgado, vamos dizer assim, a gente acaba tendo a absorção dele na forma de açúcar, porque ele vai se tornar glicose, né? E essa glicose, ela é absorvida, né, por um transporte que tem no nosso organismo, que é o transporte ativo. O carboidrato, ele é dividido em 3 grupos. 3 grupos. 3 grupos. Então, é o monossacarídeo, que é um açúcar só, tá? Que é o produto final do carboidrato, ou produto final também aí, né, da questão da frutose. Então, eles são monossacarídeos, tá? Existem os disacarídeos, que é 2 açúcares que vêm, né, para o nosso organismo através daquele alimento, como, por exemplo, o açúcar da cana, da beterraba. Eles são 2 açúcares, tá? E tem os mais complexos, que aí são as outras raízes, o arroz, feijão, milho, as batatas, as oleaginosas, macarrão, açúcar refinado, os processados aí, né, os guloseimas, bebida alcoólica, tudo isso são os carboidratos complexos. Então, todos os carboidratos precisam ser degradados, precisam ser transformados em açúcar simples. Por isso que eu falo para as pacientes simplificarem as refeições, para ajudar o corpo a transformar de uma forma mais, não vamos dizer rápida, mas de uma forma mais tranquila esses alimentos. E como que o paciente vai querer emagrecer, por exemplo, gente, se todo dia come lá estrogonofe, bife à parmegiana, fricassê de frango, brócolis recheado. São alimentos complexos.
o corpo vai ter muito trabalho para digerir e absorver tudo aquilo. Então, quanto mais complexo o alimento, mais dificuldade de emagrecer existe. Porque o corpo ele vai ter que trabalhar muito em cima daqueles alimentos. Vai comprometer a digestão, vai acontecer um processo de fermentação, e o corpo não vai conseguir capturar a gordura, tirar essa gordura da reserva do corpo de vocês. Então, quanto mais simples os alimentos, melhor. Que vai facilitar a digestão, a absorção fica melhor, vocês se sentem mais leve, o volume do estômago diminui, a gente tem mais energia, a gente consegue aumentar facilmente os intervalos entre as refeições. Então, deixem, nessa fase de emagrecimento, deixem as comidas mais elaboradas para ocasiões especiais, né? Um almoço de domingo, um aniversário do fulano, uma festa, algo que vai gerar uma ocasião aí especial, deixa para comer os alimentos mais complexos, esses mais incrementados, com queijos, com molho, esses tipos de alimentos que a gente sabe que eles são calóricos, são pesados em termos de calorias, deixa para situações mais privilegiadas. O dia a dia, o simples funciona muito bem, gente. O simples funciona muito bem, né? É um bife grelhado, é uma carne cozida, é um frango, é um ovo, é o arroz, feijão, a salada. Então, deixe os alimentos mais complexos para ocasiões. E aí a gente vai utilizando no dia a dia os alimentos mais simples. Isso vai ajudando o corpo a transformar esses carboidratos para uma melhor absorção. E vocês vão ver o quanto que melhora isso. Melhora muito. Não é pouco, não. É muito, tá? E o carboidrato, cuidado, pessoal. É comum as pacientes, quando chega na primeira consulta, elas estarem comendo carboidratos em todas as refeições. Aí come carboidrato no café da manhã, aí carboidrato no almoço, aí carboidrato no final da tarde, aí à noite carboidrato de novo. Se nós comermos carboidratos em todas as refeições, dificilmente o corpo vai tirar o que está acumulado aí. Porque o que tem excesso de gordura na gente foi excesso de glicose, foi excesso de carboidratos que se estocaram. Então é importante a gente entender a questão com o carboidrato, ela é válida, mas vocês não precisam deixar de comer o carboidrato. Vocês podem comer carboidrato, mas não precisa ser em todas as refeições. Então, exemplo, se vocês estão com fome no café da manhã, fez a refeição lá, o café da manhã. Tinha carboidrato? Tinha. Se você não quiser consumir carboidrato no almoço, não precisa, gente. Parta para as fibras, legumes, proteína, tá? É importante, porque aí a gente vai aliviando o nosso organismo desse excesso de glicose, para a gente diminuir o índice de insulina. Porque quanto mais glicose a gente consome, mais insulina o corpo libera. Liberando mais insulina é uma outra questão que vai bloquear a queima da gordura. Porque se há um aumento de insulina, há um aumento de energia circulante. O corpo não vai buscar a reserva. Isso é lógico. Se diminui a glicose circulante, eu também automaticamente diminuo a insulina. E aí, para fazer funções vitais, o nosso organismo vai buscar reserva, aonde a gente emagrece. Então, quando a gente sente fome para comer, então, por exemplo, eu não estou com fome agora, porque hoje, às 18 horas, eu comi. Eu não estou com fome. Se eu não estou com fome, é que tem energia circulando. Existe energia circulando aqui, glicose principalmente, pelo que eu comi, tá?
Se esgotar essa energia circulante, eu vou sentir fome. Nesse momento, se eu não comer por uns 10, 15 minutos, o corpo ele vai tirar a gordura que está reservada no meu corpo para continuar fazendo as funções do nosso organismo. Mas o que acontece? A pessoa ela come, aí passa 1, 2 horas, ela belisca. Aí daqui a pouco passa 1 hora, ela vai e come uma fruta. Aí daqui a pouco ela vai e faz o lanche da tarde. E aí ela está sobrepondo uma refeição na outra. Essa sobreposição que gera um potencial do corpo engordar, por conta dos novos picos de glicose. Então, os picos de glicose que geram potencial de engordar. Então, a gente não engorda pelo fato de ter comido, a gente engorda quando eu realizo um novo pico de glicose, sendo que havia glicose circulando. Por que havia? Porque eu não estava com fome. Mas o impulso me fez comer. E esse impulso veio da onde? De onde vem esse comportamento? Aí a gente precisa entender isso. Porque às vezes é por conta de um estado depressivo, da ansiedade, de uma raiva, de um estresse que está crônico, de um problema no trabalho, problema familiar, seja por uma perda, um vazio, seja por um trauma, uma satisfação de comer, de sentir um prazer naquele momento, um vício. Gente, tem inúmeras questões que vai levando a gente a ter esse impulso de comer, sem com que nós precisamos comer. E aí o corpo, automaticamente, ele vai acumulando essas gorduras, que nós mesmos que vamos dando esse potencial para o corpo engordar. Então, toda vez que a gente come sem estar com fome, é como a gente estivesse dizendo para o corpo assim, olha, acumula gordura aí, porque vai que eu preciso da reserva algum dia. A gente já tem de estoque. Então, o nosso organismo ele vai acumulando para a preservação da vida. Mas a gente tem alimento de fácil acesso. A gente só precisa comer para que daqui 4, 5 horas eu possa comer de novo. Mas eu vou ter comida de fácil acesso. Não preciso ficar estocando mais. Antigamente precisava estocar. Tudo que tinha comia, porque eu não sabia quando ia ter de novo. E aí o corpo estocava. Então o mecanismo ele continua. É a gente que precisa se adequar a essa vida moderna que a gente vive. Então não está emagrecendo, observa a combinação do alimento de vocês, para ver se não está muito complexo. Para ver se eu não estou comendo sempre as mesmas coisas. Porque comer sempre os mesmos alimentos também trava o emagrecimento. Então, é importante a gente variar o momento de comer, variar o alimento. É importante a gente aumentar o intervalo entre as refeições. Tem que hidratar o corpo. Tem que hidratar o nosso organismo. Porque senão a célula não trabalha para queima de gordura. Então, a falta da hidratação é um problema também, que a paciente não consegue emagrecer porque ela não está batendo a cota de água no dia, tá? Essa utilização, gente, da gordura está acumulada para com que nós emagreça, tá? Para com que o corpo tire essa gordura que está reservada, está sempre em segundo plano, quando há um excesso de carboidrato. Então, quando a paciente come muito carboidrato, essa gordura que está armazenada na barriga não vai sair. Ela vai estar sempre em segundo plano, porque a paciente já está comendo energia em excesso. O corpo ele não vai queimar aquela gordura armazenada ali. Nem que ela faça maratonas de atividade física. Não queima. Não queima. Então, o excesso de carboidrato na alimentação, além de aumentar a chance, né, de ter uma quantidade de gordura corporal a mais, impede a utilização dessa gordura como fonte de energia. Então, a gente vai aprender a comer o carboidrato, a gente vai aprender a classificar eles, a gente vai aprender a quantificar o quanto o nosso corpo precisa,
no decorrer do tratamento. E vocês vão ver que depois as coisas se encaixam, a gente começa a tomar a percepção, né? Se vocês não tiverem com fome no café da manhã, não comam, não se obriguem a comer, não vai fazer mal nenhum, gente. Antigamente, a gente não tinha como armazenar comida em casa, né? Os homens de tempos, né, para trás da gente, saíam em jejum para buscar comida, para sustentar a família, e não se passavam mal. O jejum intermitente é uma excelente estratégia de saúde. E às vezes vocês acordam sem fome pelo que vocês comeram ontem à noite. Justifica você acordar sem fome. Se você está sem fome, não tem problema nenhum de você ficar sem comer naquele momento ali. Inclusive, eu tenho pacientes que fazem atividade física em jejum e se sentem super bem. Se elas comerem para praticar atividade física, não rende. Então, cada organismo vai funcionar de forma individualizada, de forma específica. Mas eu quero que vocês entendam que, na ausência da fome, não se obriguem a comer, tá? Só que a principal refeição do dia é o almoço. Então, o almoço não deixem de fazer, tá? Vocês podem deixar de fazer o café da manhã, vocês podem deixar de fazer o lanche de tardezinha, vocês podem deixar de comer à noite, na ceia, 9, 10 horas da noite, mas não deixem de ir almoçar. É importante o almoço, tá? Porque equilibra muito essa parte dos nutrientes para o decorrer do nosso dia. Então, pacientes que não almoçam, acaba se sentindo mais cansada, com mais desejo de comer coisas calóricas, acaba tendo comprometimento aí no decorrer do dia, e chega à noite, aí quer comer tudo, porque junta a fome com a ansiedade, com o estresse, com o dia cansado, junta tudo, e aí come de montão à noite. Aí emagrece de dia e engorda de noite. Emagrece de dia e engorda de noite. Então, tem pacientes que é bom para isso. Emagrecer de dia e engordar de noite. Ela sempre vai dormir mais gorda, mas ela emagrece de dia. A gente tem que inverter isso, né? A gente precisa ir dormir estando emagrecida, para que a gente pese no dia seguinte, nós temos um peso menor, até a gente atingir aí os nossos objetivos. Entendido? Então, essa parte dos alimentos importam, por isso que eu envio lá no grupo de WhatsApp o manual da alimentação. Então, para cada refeição, nós temos os alimentos que nós podemos combinar e como combinar, tá? Para que a gente evite essa fermentação. Essa fermentação, ela vai se dar principalmente a nível do estômago, tá? Principalmente quando a gente mistura fruta com outros alimentos, fruta com comida, fruta com iogurte, fruta com leite, fruta com whey, por exemplo, né? Então, tudo que é derivado da proteína, os carboidratos, não devem ser misturados com a fruta, porque senão vai gerar um processo fermentativo. A fruta, por ser um açúcar simples, né? Pela fruta ser um monossacarídeo de rápida absorção, ela é absorvida lá no intestino. Ela não fica muito tempo no estômago. Tá? Então, a fruta, ela é rica em fibra e nutrientes. Então, rapidamente, ela vai para o intestino. Ela não fica muito tempo no estômago. Diferente da proteína. A proteína fica, em média, 4 horas no estômago, gente. 4 horas no estômago. Para que ocorra a transformação dela em pequenas moléculas, até que o corpo consiga absorver a vitamina B12, os outros nutrientes, e aí sim vai para o intestino para terminar o processo de digestão. Então, a proteína, ela é digerida no estômago. Parte do carboidrato também, tá? As frutas não, as frutas são digeridas lá no intestino.
Por isso que a gente não deve combinar ela com as proteínas e com os carboidratos, para não ocorrer o processo de fermentação. Porque essa fermentação vai trazer problemas estomacais, né, azia, gastrite, pode chegar a dar hérnia também, na questão do esôfago, de tanta fermentação, estufamento, problema com o intestino, dor de cabeça. Então, muitas doenças gastrointestinal vêm de processo fermentativo da má combinação alimentar. Então, fruta, coma ela de forma isolada, sozinha, tá? Ela é uma refeição a ser feita, assim como os sucos detox também. Consuma eles de forma isoladas. Leite. Quem consome leite, a gente precisa aprender a entender isso nas consultas individuais, qual é a razão desse leite ali, tá? Porque o leite é uma questão afetiva. O ser humano adulto, ele não precisa de consumo de leite. Só que tem pessoas que consomem por velhos hábitos, por uma questão afetiva, emocional, né? Tem paciente que toma leite ninho em pó, tem paciente que tem que ser... tanta coisa com leite, né? Café com leite. Então, essa relação com o leite, ela é algo íntimo. E o leite, ele se dá mal com todo mundo, com todos os alimentos. O leite, ele não se dá bem com os outros alimentos. Por isso que gera o processo de fermentação e digestão. E aí causa problema também no nosso estômago, intestino, altera o valor calórico. Então, a alimentação fisiológica que eu ensino para as pacientes é muito positiva. Porque a gente vai não só emagrecer, mas a gente vai melhorar a nossa saúde. A melhora na resposta do nosso organismo. Tá? Isso, assim, vale muito a pena a gente aprender a classificar o alimento, a gente aprender a separar eles para comer em momentos diferentes. E, gente, isso é lógico, é algo lógico. Imagina a gente comer vários grupos de alimentos junto. Né? Quando Deus cria os alimentos, ele não cria tudo no mesmo dia. Deus não cria todos os alimentos no mesmo dia. Ele cria em dias separados. Justifica a gente ter que comer eles em momentos separados, em refeições diferentes. Então, eu tive uma paciente, que ela resolveu um problema de insônia. Ela acordava toda madrugada, 3 horas da manhã. E era uma indigestão que ela tinha, dor de cabeça. Eu sei que ela acordava toda madrugada. Ela melhorou através da alimentação fisiológica. Ela começou a classificar de forma assertiva os alimentos e combinar da maneira adequada, melhorou muito a saúde dela. Então, a gente vai entendendo de forma individual, cada caso um caso. O que vai gerar problema no emagrecimento de vocês é essas más combinações. Só que a gente vai entendendo e modificando um ponto de cada vez, gente. Um ponto de cada vez. Tá? Dúvidas até aqui? Deixa eu ver o que a Natália colocou aqui. Vamos lá. Não toma café da manhã. Almocei um peito de frango. E agora pipoca. Bebo pouca água. Falta variedade de alimento, Natália. Variedade de alimento. Percebe que, ó, em jejum cedo, você almoçou um peito de frango, só proteína, e a pipoca, que também é derivado de um carboidrato aí. Tá? Então, você comeu hoje uma proteína e um carboidrato. E não bebeu água. Só o fato de não estar bebendo água já é um fator para o aumento de peso. Porque o corpo ele não tem uma drenagem de forma eficiente aí. Tá? E o nosso corpo, 70% do nosso peso é água. Então, tem água para todo lado aqui. Tá? Se a gente não bebe água o suficiente, o corpo ele não faz o trabalho de eliminar a toxina.
Então, as substâncias tóxicas, substâncias não boas, elas não saem do nosso organismo. A gente fica acumulando essas toxinas, tá? E aí gera esse aumento de inchaço. Porque aí não está drenando, a gente não está urinando o quanto é necessário urinar. Então, o corpo acaba retendo essa água aí. Isso pode gerar um aumento de peso. E a alimentação, ela precisa estar balanceada, tá? A gente não pode estar com uma carência dos grupos alimentares aí. Então, a gente precisa melhorar a qualidade aí das refeições, só que antes disso, a gente precisa aumentar essa ingestão de água aí, tá? Vocês precisam tomar 4 garrafinhas de 500 ml ao dia, no mínimo 2 litros, no mínimo, mas ainda não tá bom. Mas no mínimo 2 litros. 4 garrafinhas de 500 ml. Seja com gás ou sem gás. E nada substitui a água, gente. Ah, vou tomar chá no lugar. Não. Ah, vou tomar água de coco. Não. Vou tomar suco. Nada substitui a água. A água tem que ser água mesmo. Tá? Então, Natália, essa questão de você estar engordando aí, tem fator na alimentação, tá? Na desidratação, por beber pouca água. Eu já sei que tem um fator aí também da sua baixa de vitamina D, que é um hormônio importante, muito importante, para a gente superar aí o excesso de peso e você ter saúde. E aí tem a questão hormonal também, tá? Mas a gente consegue emagrecer mesmo a parte hormonal estando alterada. A gente ajustando essa questão alimentar, melhorando a sua hidratação, e aí fazendo lá o desafio detox, a gente já consegue eliminar esses quilos aí. Eu acredito que com o detox lá, você já saia da casa dos 70. A gente já pula para essa casa dos 60 de novo aí, 69, 68, você está com 71.600. Logo a gente já baixa para casa dos 6 aí. E vai ser importante depois a gente dar continuidade no teu caso, de você preencher o formulário lá, né? Se você já preencheu, e também para ver de você fazer um tratamento individualizado, tratamento personalizado, fazer o uso das fórmulas, do método, a gente fazer as consultas, para a gente organizar todas essas questões aí, tá? Sobre a alimentação, gente, dúvidas, preciso saber se vocês têm dúvidas da forma como vocês estão comendo aí, ou daquilo que eu trouxe para vocês. Comenta aí, abre o áudio, o vídeo aí, ou coloca no chat aí. Se vocês têm alguma questão a abordar aí, me falam aí, para eu poder já ajudar vocês. Em média, vocês vão comer 3 vezes no dia. 3 vezes no dia. Comer 3 vezes no dia, tá? Isso vai dar muito certo. Fica tranquilo que vai dar certo. Se você está comendo muito mais vezes, tem hábito de beliscar, comer toda hora, grandes quantidades, não se preocupa que a gente vai organizando isso. A gente vai equilibrando isso daí. E o emagrecimento, como eu falei para vocês, é uma ordem que a gente coloca onde está desordenado, e a alimentação reflete muito isso. À medida que você vai emagrecendo, você se melhora internamente. Isso é muito importante, gente. Eu diria que a parte mais importante do emagrecimento não é nem os quilos da balança que vai diminuindo lá, mas de vocês entenderem de fato essa relação com vocês mesmos. Eu acho que a parte mais, assim, a descoberta mais importante é essa relação com vocês mesmos. Que vai ajudar vocês a emagrecerem e depois levar adiante o processo emagrecido. Vocês saberem o que irão fazer a partir de então, né? E sozinha não dá. Por isso que sozinha não dá.
Porque vocês precisam ter percepção de vocês mesmos. Aonde que está o erro e aonde que a gente precisa ir ajustando, tá? Tem pessoas com muita dificuldade de emagrecer por muitos fardos que carrega na vida. E fardos que a gente fala é um fardo interior mesmo, tá? Um fardo interior que está refletindo para o corpo. São muitos pesos. Desde pecado até questões que a gente carrega de outros. Pesos que a gente carrega que provém de outras situações, outras pessoas, responsabilidades precoces. Eu estou acompanhando uma paciente que o excesso de peso dela vem desde a infância. Ela teve questões de responsabilidades de cuidar da irmã pequenininha. E aquilo foi gerando um peso, né, para ela. E ela foi engordando desde então, desde muito cedo. Aí comparava ela com a irmã dela, né? Porque elas eram gêmeas. Chamava ela de gordinha, a irmã magrinha. Então, a gordinha mais forte que cuida da mais fraquinha. E ela foi levando isso para a vida dela. E o efeito sanfona, a gente passou a entender que vinha muito por conta disso, né? Da maneira como ela se enxergava. Porque diziam a respeito dela, né? De que ela era gorda e a irmã era magra. Então, a forma como os outros diziam sobre ela fez ela rotular a forma como ela se enxergava, que até então trouxe para essa fase adulta. Então, para vocês verem o quanto que muitos dos problemas que a gente traz da obesidade, eles são profundos, eles não são visíveis, tá? E essa questão do efeito sanfona, gente, diga aí, tem alguém aí, alguma dúvida aí para pontuar aí? Natália, você quer pontuar mais alguma coisa aí? A tua alimentação, ela está se baseando dessa maneira, ou foi só hoje dessa maneira aí que aconteceu? Mas durante a semana é importante a gente comer fibras, fruta, carboidrato, proteína, tá? Isso é bastante importante a gente equilibrar a nossa alimentação com os 4 grupos alimentares daquilo que vocês já comem, daquilo que vocês gostam. Vocês não precisam deixar de comer o que gosta e mudar radicalmente a alimentação, não é isso? É a gente ir ajustando aqueles pontos que precisam ser ajustados, tá? Ô Natália, então assim, ó, justifica você falar para mim lá, né, de que você quase não come e está engordando do mesmo jeito. De fato, você quase não come, tá? E está engordando. Mas aí você consegue entender que tem vários fatores aí. Vários fatores. A insônia, intestino preso, a baixa aí das vitaminas, principalmente a vitamina D, a questão dos hormônios, que aí você precisa ver com a ginecologista, esse equilíbrio da tua alimentação, a ausência de água. Então, só de você ter insônia e não toma água suficientemente, isso já é um motivo de você aumentar o peso, tá? E sem falar da questão da ansiedade também, que tem aí um fundamento muito importante, esse aumento de peso. E quando há um aumento de peso, gente, toma isso como uma questão de uma proteção, tá? O excesso de gordura protege. O excesso de gordura protege. Então, há uma proteção com relação a algo que, internamente. Então, a obesidade, muitas das vezes, ajuda as pessoas a lidar com as dificuldades da vida. Porque a gordura protege. A gordura protege. Eu tive uma paciente que ela passou a ter percepção disso e ela começou a orar a Deus de que ela também queria se libertar dessa questão da proteção que vinha da gordura e da obesidade, porque Deus era a quem protegia ela.
A gordura não protege de forma alguma, né? Mas, de certa forma, estava ajudando ela a lidar com as dificuldades interiores dela, né? Então, tem muito disso, tá? Estados depressivos, né? Então, a gente acaba fazendo uma maneira de comer ou a forma de como a gente vai lidar com a gente mesmo diante das dificuldades, que reflete muito nessa questão da balança, tá? Aquela pessoa que come um pouquinho, mas ganha peso. O próprio corpo, ele sintetiza gordura, né? Daquilo que a gente come, só pelo fato de a gente não estar legal emocionalmente. Então, é muito complexo isso, tá? Para você ver que no caso da Natália, por exemplo, adianta ela fazer dieta, né? Ela pesar a comida, contar caloria, ela, né, entrar no processo de restrição aí alimentar, não adianta, porque ela já come pouco. Mesmo assim, está engordando. Então, fazer uma dieta, ela vai acabar comendo mais, tá? Ela vai acabar comendo mais, fazendo essa dieta. Se você procurar uma nutricionista, tá? Nesse seu caso aí, ela vai falar para você comer mais. Mas a questão aí não é você comer mais, é a gente ajustar a maneira como você está comendo. Deixa eu só ver a Anice aqui, ela entrou no grupo, ela não estava ouvindo, gente. Oi, Anice, provavelmente seja o seu aparelho aí, se você tiver pelo celular, tem que ajustar o microfone aí para você conseguir ouvir, mas volta a entrar na sala aqui, tá tudo certo, tá? E então, gente, essa questão da comida, ela não é somente uma questão de ajuste aí de caloria, o quanto o corpo gasta, o quanto eu consumo. Não é, pessoal, não é matemático, né? A gente vê pelo quadro mesmo aqui da nossa colega, da Natália aqui, que basicamente ela come pouco, né? Mas ela vem engordando. Então, são outras questões. A gente precisa ir ajustando, Natália, isso tem jeito, tá? Mas é uma resposta aí fisiológica do teu organismo a algo que está acontecendo de mudança interiormente aí, tá? Tanto emocional quanto hormonal. Tem a questão alimentar, sim. Precisa ver a questão do sono, porque a menopausa também altera essa questão do sono. Precisa fazer os ajustes necessários, mas dá certo, tá? Mais alguém que apontou alguma coisa aí, gente? Escrevem para mim aí, se vocês tiverem alguma coisa a ressaltar aí, tá? O que eu quero trazer um pouquinho para vocês, nesses 15 minutos aí, a nossa aula ainda, para a gente ir até umas 9h40, mais ou menos. Não tem problema não, Natália, pode falar aí, não tem problema não, vamos conversar aqui. Há pouco as nossas colegas também colocam alguns assuntos aí, tá? Gente, sobre a questão do efeito sanfona, a gente precisa ter um entendimento, tá? De uma construção de uma nova identidade. Por isso que para emagrecer, precisa de um profissional com tratamento terapêutico, vocês fazerem as sessões das consultas, a gente entender mais sobre isso, tá? Porque para a gente sair de um ciclo repetitivo de autossabotagem, tá? Essa autossabotagem faz gerar o efeito sanfona, por conta dessa não construção de uma nova identidade. Por quê? O efeito sanfona, eu até postei isso lá nos meus stories lá.
tá? Agora lá no Instagram. O efeito sanfona não é somente por uma causa fisiológica. O organismo, assim, lutou contra e fisiologicamente a gente teve esse reganho de peso aqui, não, tá? É um reflexo de uma identidade fragmentada, tá? De relação mal resolvida com a comida, uma relação mal resolvida com o corpo, com a própria dignidade. Igual eu comentei com vocês sobre essa questão profunda da colega que emagreceu, que a gente pôde entender a causa raiz do problema dela. E agora eu estou ajudando ela a mudar essa visão sobre ela mesma, né? Porque o caso dela foi tão sério de que ela emagreceu, mas ela se via gorda. Gente, olha isso, a situação de você emagrecer e você comprar uma calça 38, uma blusa P, mas ainda você se vê gorda. Então, a gente está precisando entender esse processo para com que ela não volte a engordar, para com que a gente não seja refém, né, de uma luta interminável. E, pô, emagreço e engordo, vou levar isso a vida inteira, o negócio não termina. E aí, a pessoa ela se torna presa sobre esses fracassos do engordar novamente. Então, quero trazer alguns pontos importantes para vocês entenderem um pouquinho como a gente precisa fazer, o que a gente precisa trilhar para com que nós possamos entender, para não voltar a engordar de novo. O que vocês precisam entender é o quê? Né? Que vocês não são a mulher, né, que engorda e emagrece. Como a gente vai entender isso? A obesidade, o emagrecimento é parte da história de vocês. Vocês não é a pessoa que emagrece e engorda. Existe um ciclo repetitivo de uma autossabotagem por uma questão mal resolvida da relação consigo mesma, com o corpo, com a identidade de vocês. Porque vocês não são a obesidade. Entende? Então, precisa reconhecer o que a gente precisa reconhecer. Que ao emagrecer, nós vamos nos reconhecer como alguém disciplinada, estável e no controle das ações. Vocês precisam estar no controle de cada ação do processo de emagrecimento de vocês. Porque isso vai dar um controle da própria vida, para com que a gente governe o corpo, não com que a gente seja governado por ele. Tá? E o peso, gente, o peso não define o valor de vocês. Entende? Mas essa estabilidade interna define o peso. Olha para vocês verem isso. Então, se vocês estão com X peso, se vocês emagrecerem X peso, o peso não define o valor de vocês. Vocês têm um valor imensurável. A nossa vida tem um valor imensurável. Então, é importante que vocês entendam que a definição dos nossos valores não vem de estar magra ou estar gorda. Isso é uma parte da história de vocês. Agora, essa estabilidade interna vai definir o peso. Porque se a gente tem uma estabilidade dentro de nós, consequentemente, a gente vai ter um peso saudável. Aí vai estar definindo o peso. Mas, ao contrário, não, entenderam? Então, é importante a gente ter essa percepção desse senso, o quanto o emagrecimento nos traz um bem, para com que a gente não precise recorrer à comida como um refúgio emocional. Então, se a minha alimentação ela não está de acordo com o que precisa, né?
Então, se há uma desordem na alimentação, há uma desordem dentro de mim. Então, quando há uma ordem dentro de mim, há uma ordem na alimentação. Então, a alimentação, tudo que vocês passam de dificuldade, está dizendo que algo em vocês não está legal. Não é só com relação ao corpo, entendeu? Porque vocês não são o corpo. E aí a gente vai entendendo o quê? Que a disciplina de emagrecer não é opressão, mas é liberdade. Porque vocês acabam governando as próprias ações, tomando rédea sobre a própria vida. Né? Então, às vezes, as pessoas veem a disciplina como um fardo. Né? Nossa, vou ter que ficar com isso daqui assim, né? Posso comer, mas também não posso comer o quanto eu quero, né? Então, assim, eu vou ter que ser disciplinado. Sim, gente, isso vai trazendo liberdade interior para dentro de vocês, isso vai fortalecendo vocês. Isso é o que vai ajudar vocês a desfrutar de uma vida sem culpa, né? Sem medo de recaída, sem angústia de recomeçar sempre do zero. A disciplina nos ajuda, nos fortalece. Se todas vocês aqui são cristãs, não sei a denominação religiosa de vocês, né? Mas para quem é cristão, a disciplina é que formou os discípulos de Cristo. Então, discípulos vêm de disciplina. Eu percebo que nós precisamos colocar ordem, principalmente nas nossas ações. Independente se está gostoso ou não, eu vou fazer. Porque se a gente for orar só quando tem vontade, vixe, a pessoa ela não ora nunca. Dificilmente a pessoa vai orar porque tem vontade. Ela vai orar porque precisa, porque ela depende de Deus, ela precisa saber o caminho, a direção, ela precisa colocar isso como disciplina, né? Então, entender esses pontos é importante, tá? E vocês precisam encarar o emagrecimento, né, como algo para a vida. Quem encara o emagrecimento como uma fase temporária, algo que precisa ser feito e concluído, comecei e vou terminar. Temporário, ela vai voltar ao ponto de partida. Volta. Se fez bariátrica, volta. Se emagreceu comigo, vai voltar. Com qualquer um. Porque a vida é movimento. Então, quem não progride, regride. Então, entendam o quê? Que o nosso corpo, ele apenas reflete um estilo de vida. Então, para mudar esse corpo por completo, eu preciso entender essa questão da minha mentalidade aqui. E essa relação que eu tenho comigo mesmo. Porque essa identidade, gente, a gente reconstruir isso, entender os nossos valores, né? Gente, isso é importante. Porque o valor que a gente tem, né, é aquilo que Deus sabe de cada um de nós. O excesso de peso não vai dar, não traz um valor para baixo, né? As pessoas, às vezes, elas assim, se sentem muito mal por estar obesas. Mas o valor delas não está nisso. Então, elas precisam, ao emagrecer, tem que reescrever a própria história. Nós precisamos, né, deixar de nos enxergar só como alguém que sempre lutou com a balança. A gente precisa dar um olhar diferente, né, para com que a gente tenha domínio sobre nós mesmos. A gente aceitar que os deslizes... Gente, toda vez que a gente desliza, a gente sai do processo, sai do propósito, que vai acontecer.
de a gente deslizar, de a gente errar. Vai acontecer. Mas para quê? Para a gente ajustar a rota. Então, os deslizes, não tomem eles como fracasso. Então, quando vocês erram no processo de emagrecimento, não significa voltar a estaca zero. Porque nós vamos cair mesmo. A criança nos ensina isso, caiu, levanta. E aí vê o que precisa ser melhorado. Então, essa posição diante da vida é importante. Entende? Então, assim, autoestima baixa, por que autoestima baixa? Né? Autoestima baixa, ela tem inúmeros fatores para ela estar baixa. Mas de uma coisa é certa, a pessoa que tem autoestima baixa, ela está falhando com o cuidado com ela mesma. E autoestima alta, tá? Não é força de pensamento, não, gente. Eu vou pensar que eu estou com autoestima alta. Não é força de pensamento, não. Para a autoestima melhorar, eu começo a fazer as coisas que eu devo, mesmo não estando com vontade. Então, por exemplo, amanhã eu vou me hidratar melhor. Vou tomar água. Vou tomar amanhã 2 litros d'água. Depois da manhã eu vou tomar 2,5 litros. Só você aumentando a ingestão da água, já começa a melhorar a autoestima. Porque os pensamentos começam a melhorar, porque você está executando algo concreto para melhorar a tua saúde. Aí você começa a fazer uma caminhada. Aí você se maqueia. Aí você corta o cabelo. Por que a autoestima vai melhorando? Porque à medida que você vai fazendo algo concreto para haver uma melhora, os pensamentos de vocês passam a melhorar. Então, à medida que a pessoa começa a fazer algo por ela emagrecer, pronto, a alimentação dela já melhora. Aí ela já não compra tranqueiro no mercado mais. Aí ela já começa, né, olhar coisas que não olhava para se melhorar. A autoestima ela vai melhorando. Porque a autoestima é um ato de cuidado para comigo mesmo. Então, à medida que eu faço esse ato, eu passo a ter bons pensamentos. E a partir disso, repetitivamente, a minha autoestima começa a melhorar. E aí vai vir lá o espírito de porco, e aí vai tentar diminuir vocês. Puta, mas vem mesmo, viu? Desculpa o palavreado aí, mas vem. Aí vem a cidadã lá e fala, nossa, mas tá triste? Nossa, você nem emagreceu. Eu falo, nossa, mas para que você está fazendo tudo isso? Não precisa. Nossa, você emagreceu demais já. Gente, é uma luta. É uma loucura. E aí, quantas coisas que a gente vai ouvindo no consultório, nas consultas, para tentar diminuir a pessoa. Ou vem o parceiro lá, o companheiro cônjuge, e traz aquela bacia de chocolate. Olha, eu comprei para você. Aí traz aquela bandeja lá de torta. Aí, gente... E ainda começa a falar que não está fazendo ainda. Não, mas pagou, você está, né? Você não está fazendo nada para emagrecer? Mas o cidadão lá nem percebe que nem ajudar ajuda. E sem perceber, começa a soltar palavras para diminuir a pessoa que está buscando ser ajudada por ela mesma. Aí, sem atendimento, consulta e alguém para ajudar vocês desistem fácil. Desistem fácil. Aí volta a autossabotagem e os fracassos de novo. Aí baixa a autoestima, aí larga a mão de tudo. Aí a dignidade que estava sendo melhorada para reconstruir os fragmentos, despedaça de novo. Nem consertou, já quebrou. Então percebe que é um processo que vocês precisam entender que o emagrecimento é algo para a vida de vocês. O quanto que vai melhorar a vida de vocês. Não é só o corpo, não, gente. O corpo, ele vai ganhar muito com isso. Mas internamente, é uma mudança que precisa ser executada. Senão vai ser falso. Emagrecimento falso. Existe um emagrecimento falso por aí. Existem vários caminhos de emagrecimento falso.
falsa magra. Aí para de fazer porque não faz sentido, não tem lógica, não teve um propósito maior para aquilo. Aí o profissional não ajudou ela a transcender os pensamentos sobre o emagrecimento, ela não passou a entender, ela para de fazer e engorda tudo de novo. Por quê? Aí fica nesse ciclo repetitivo de autossabotagem e frustração. Porque ela não mudou a maneira de ela se enxergar. Ela não mudou a maneira de ver as questões mal resolvidas com ela. Por mais que muitos fizeram mal para a gente, quem fez, pouco importa. A questão é comigo mesmo. Porque aí se fez e eu senti, ressenti, estou levando isso, é um problema meu. Não é um problema do outro mais. E é importante a gente tendo esse entendimento, porque senão a gente fica prisioneira das próprias emoções. A gente fica refém de algo que vai minando a saúde, que vai intoxicando a nossa vida. E muitas pessoas que fizeram mal para a gente, pouco sabem o mal que foi gerado, que causou. Porque às vezes até o outro está mal da vida também. Não está tendo nem as percepções. E aí o outro está mal também. Aí acabou respingando também. Entendeu? Porque quem está bem vai sempre querer levantar o outro, erguer o outro, melhorar o outro. Então começa a observar para vocês verem ao redor da vida de vocês. Porque às vezes até o ambiente ele tem que ser mudado. O comportamento para ser mudado, às vezes eu tenho que mudar de pessoas, de ambiente, de amizade, de convívio. Tem coisas que eu não vou conseguir mudar. Convívio com o marido, com os filhos, não tem como. Vou precisar lutar para melhorar. Mas tem pessoas que às vezes a gente está sujeitando a ficar que de fato está só piorando essa relação com a nossa saúde, entendeu? Então vejam o emagrecimento como um propósito que vocês vão conseguir dar sentido à vida de vocês aí, tá? Ô, Natália, eu atendo online, sim, tá? Aliás, eu acho que 80% das pacientes são online. Presencial, atendo em Jacareí, né, no estado de São Paulo, mas online, 80% das pacientes são online, tá? Inclusive, depois, se você quiser fazer o programa completo, eu indico para você. Tem muitas coisas aí para poder te ajudar, tá? Te acompanhar, te orientar, te conduzir. Porque essas alterações hormonais, gente, fase de menopausa e pós-menopausa é difícil. Eu vou falar a verdade para vocês, é difícil. Porque o estrógeno, né, o hormônio de vocês, ele regula toda a parte metabólica. Na ausência dele, muda muitas vias metabólicas, e esse equilíbrio, né, do metabolismo, ele se perde. E aí, se a paciente não tem orientação, facilmente ela vai engordar e acumular tudo na barriga, que é o primeiro lugar para onde o corpo manda. O excesso de gordura é a barriga, tá? E sem falar que a diminuição dele vai trazer consequências emocionais, de sono, imunológica. Então, tem várias questões aí que precisa estar aí sendo acompanhado, tá, Natália? Isso daí é importante, mulher. Então, tem que olhar de forma efetiva para esse aumento de peso seu aí, tá? Mas vai dar certo, fica tranquilo, tá? Depois eu vou pedir para minha assistente chamar você lá, se você quiser saber sobre o programa, para você fazer, tá bom? Assim como algumas meninas que estão aqui estão fazendo também, tá? Ô, gente, me manda aí perguntas aí, diga aí.
que vocês querem saber, dúvida, bota para mim no chat aí, liga o áudio, a câmera, perguntem aí como foi. Nós vamos aprendendo, tá, gente? Dia após dia no grupo, com as consultas, eu vou mandando material para vocês lá no grupo. Chamem eu no privado, perguntem, me atormentem mesmo. Eu gosto dessa interação com as pacientes, porque eu também aprendo, né? Eu também aprendo com vocês, tá? E vamos embora, o processo de detox fisiológico a gente vai fazer depois aí do carnaval. Essa semana eu tenho consulta com a Dani, entregar a suplementação para ela, nós vamos fazer o detox também, com a Rose também que estava aqui, e vai dar muito certo, tá bom? E diga aí o que vocês, se ficou alguma dúvida, se vocês querem comentar algo, falar para mim aí que vamos nos ajudando e vai dar certo. Tem que dar certo. O ideal no almoço, interessante, essa pergunta sua aí, Natália, o ideal no almoço, tá, é a proteína e um carboidrato, e as fibras, que são as saladas e legumes verdes. Então, nós vamos comer uma proteína, ou uma carne, né, ou um bife, ou um frango, ou um ovo, ou um peixe, ou uma carne de porco, vocês vão escolher uma proteína. Um carboidrato. O que é carboidrato? As raízes, tá? Beterraba, cenoura, abóbora, inhame, cará, batata doce, mandioca, mandioquinha. As raízes é carboidrato. As leguminosas são carboidratos. Milho, ervilha, grão de bico, lentilha, feijão, quinoa, são carboidratos. O macarrão e o arroz. Tudo isso é carboidrato. A gente precisa escolher um desses, mais a proteína e salada à vontade. Aí são as folhas, legumes verdes, rabanete, brócolis, berinjela, couve-flor, pepino, chuchu, abobrinha, rúcula, selga, grelhão, aí as folhas, tudo fibra. Então, tudo que é legumes verdes, né, vamos dizer assim, e as folhas são fibras. Isso pode ser à vontade, gente. Um carboidrato e uma proteína. Isso seria o ideal do almoço. Se você já comeu carboidrato no café da manhã, Tiago, no café da manhã eu comi pão com queijo, ou comi pão com ovo, ou comi pão, presunto, queijo, ou comi bolo, ou comi cuscuz. Você comeu algum carboidrato no café da manhã. Nesse caso, o almoço pode ser proteínas e fibras. Vocês não são obrigadas a colocar o carboidrato. Tá? Porque pelo menos em uma refeição tem que ter carboidrato. Não precisa ser em todas, mas em uma precisa. No café da manhã, não comeu porque não estava com fome. No almoço, precisa comer o carboidrato, conforme eu expliquei no início. Né? Não comeu no café da manhã porque não estava com fome. Deu fome no meio da manhã, coma uma fruta. Porque ela tem uma digestão mais rápida e aí vocês terão fome para almoçar. Então, dependendo do horário que chega a fome, é importante saber o que eu como. Percebe o quanto que isso faz de importância, né? Na maneira de comer. Almocei. Tem que dar intervalo de pelo menos 4 horas para fazer o lanche da tarde. A gente não sente fome em menos de 4 horas. Não sente, gente. Se está sentindo fome, a gente precisa ver outras questões. Hipoglicemia, não está balanceada a alimentação, ou é uma questão emocional, ou é um estresse que está agudo, ou a paciente ela treinou, alguma coisa de diferente aconteceu para ela ter fome depois do almoço em menos de 4 horas.
porque é o tempo de digestão da proteína, tá? A Dani perguntou, carboidrato no almoço e jantar ou somente uma refeição? É importante, Dani, a gente saber em que ponto do emagrecimento a gente está, tá? Em que momento. Então, para quem está começando, eu aconselho o carboidrato em uma única refeição só, tá? Ou no café da manhã ou no almoço. Por quê, gente? Vocês vão perceber que vai acentuar o resultado de vocês. E aí vai dar mais disposição ainda para que vocês continuem, né? E um carboidrato ao dia é suficiente para fornecer energia para aquele dia. E nas demais refeições, o corpo utilizar da gordura que está reservada no corpo de vocês aí, tá? O que é importante é variar o carboidrato, não comer sempre o mesmo. A paciente come todo dia arroz. Aí falta nutrientes, porque os outros carboidratos, eles são ricos em outras vitaminas e minerais. E o corpo, ele vai se beneficiando com isso e liberando ainda melhor a queima da gordura. Então, quanto mais a gente varia o alimento, mais favorece o emagrecimento, né? Então, um dia fazer o uso do carboidrato no café da manhã, outro dia fazer no almoço, outro dia, se não tiver com fome, não tomar café da manhã, come uma fruta no meio da manhã. Outro dia, pode fazer jejum na parte da manhã, não tem problema nenhum. Primeira refeição, seu almoço, aí come carboidrato, tá? Mas a questão do carboidrato, almoço e jantar, vocês vão percebendo no decorrer do processo, Dani, vocês vão percebendo. Porque aí pode ser que no dia seguinte vocês não estejam mais magras. Pode ser que aí vocês vão manter o peso, tá? Se você não está fazendo atividade física. Aí fazendo atividade física, pode ser que aí carboidrato no almoço e jantar não vai ter problema com relação aos resultados. Então vai depender do momento, a fase que a gente está ali do emagrecimento, tá? Na manutenção do peso, aí pode. Na manutenção, a gente pode comer carboidrato ali no almoço e jantar. O carboidrato no jantar, tá? Há pessoas que não têm uma boa digestão do carboidrato à noite. E aí pode gerar até insônia, por conta do uso de carboidratos de má qualidade, à noite. Então, para você ver, o carboidrato ele é uma fonte de energia. Então, se eu como à noite, eu estou comendo energia. Isso pode gerar uma alteração no sono. Tá? E tem pessoas que comem carboidratos de boa qualidade à noite que melhoram o sono. Então, há casos e casos também. Mas eu, particularmente, considero super importante comer carboidrato no início do dia, porque ele vai fornecer energia para o decorrer do dia. E também é algo lógico. Eu vou comer para gastar, não vou comer para dormir, certo? E à noite comer os alimentos construtores, que são as proteínas, porque o corpo vai passar por uma reparação de célula à noite. Então, a proteína à noite é como se fossem os tijolinhos, tá? Os tijolinhos ali da construção são as proteínas, que é importante consumi-las ali, tanto no decorrer do dia quanto à noite também. Carboidrato de boa qualidade. Boa, Natália. Natália, carboidrato de boa qualidade. São os que vêm da natureza, tá? Igual comentei, as raízes, as leguminosas, o arroz, são carboidratos de boa qualidade, tá? Carboidratos que vêm lá da prateleira do mercado, não é de boa qualidade. Que são os carboidratos refinados, com muita gordura saturada, tá? Os bolos
os pães, dependendo, né, da questão dos pães aí, bolos, as tapiocas da vida, dependendo da qualidade, também não é legal, né? Então, pensando em carboidrato de boa qualidade, é o que vem da natureza, né? É o que a gente colhe da natureza e vende lá no hortifruti, tá? Esses são de boa qualidade, o corpo reconhece esses tipos de alimentos, tá? Assim como os outros alimentos também, né? De boa qualidade, alimentos saudáveis, é o que a natureza nos oferece. O que está na indústria não tem como ser saudável, né? Passou por processos industriais, processados, ultraprocessados, tá? Então, os alimentos, os carboidratos de boa qualidade são esses aí, que aí eu citei que a própria natureza vai nos ajudando aí, nos servindo para que nós tenhamos energia, tá? A Rose perguntou do jejum fisiológico, gente. O jejum fisiológico, todas vocês vão fazer. Eu vou colocar lá no grupo lá do desafio. Quem não fez ainda, vai fazer depois desse desafio detox, tá? Rose, o jejum fisiológico, você vai comer comida normal mesmo, que você já está habituado a comer, tá? Esse jejum, só para mim dar uma resumida para vocês, ele é um jejum que ele é feito uma única vez só, para determinar a quantidade de comida que o corpo de vocês precisa. Esse jejum, ele é realizado durante o dia. Então, é 8 horas de jejum, do almoço até a janta. Então, por exemplo, almocei meio-dia. Vocês vão somar 8 horas. Vocês vão ficar sem comer até 8 da noite. Só água, tá? Nesse dia, pode almoçar. Café da manhã, se houver fome. Se não houver, não precisa comer. Uma fruta no meio da manhã ali também, se estiver com fome. Senão, não precisa. Almoçar, precisa. Comer comida normal, arroz, feijão, carne, salada, ovo, peixe. Vocês vão escolher a proteína ali. Almoçou. Aí vocês somam 8 horas. Aí, à noite, a janta pode até ser a mesma do almoço. Só que a janta tem que estar tudo picado. Picadinho. Salada picadinha, aquelas que vem cortadinha. Se for carne, carne moída. O frango tem que estar desfiado. Arroz, feijão. Se for batata, tem que estar picada. Legumes, tem que estar tudo picadinho. Por que na janta tem que estar picadinho? Porque nós vamos quantificar em colheres de sopa. Sabe a colher comum? Eu quero que vocês quantifiquem quantas vezes vocês vão repetir para passar a fome de vocês. Então, por exemplo, chegou a noite lá, vocês estão com fome. Vocês vão pegar uma colher de cada que vocês prepararam lá. Pega uma colher de cada ingrediente, aí põe no prato. Uma de cada. Aí vocês comem. Ainda está com fome? Volta nas panelas, pega uma de cada, come. Passou a fome, não precisa comer mais. Aí vocês vão dizer para mim, no WhatsApp, quantas vezes vocês repetiram para passar a fome de vocês. Vocês repetiram 2 vezes, 3, preciso saber quantas vezes vocês repetiram para passar a fome. Tá? Porque essa quantidade de comida, esse resultado, é a quantidade de carboidrato que vocês vão comer no almoço das próximas refeições. Então, nós vamos determinar a questão do carboidrato aí, nesse sentido, nesse exercício, tá? Repetiu 2 vezes. Se ainda tiver com fome, achar que está com fome, vai de novo nas panelas, mas só quer comer arroz e carne e deixar os outros ingredientes, isso não é fome. Isso já é vontade, já é apetite.
Aí vocês vão lembrar que quem tem fome, come o que tem. Se eu estou com fome, eu vou pegar uma colher de cada um aqui, porque eu estou com fome. Aí vocês vão entender a diferença da fome para a vontade de comer. Então, aquela sensação de levantar e estar com fome e pegar só mais uma coisa que está na panela lá, não é fome, não. Isso já é apetite, já. Vocês não estão com fome mais para comer, tá? Então, eu preciso saber desse resultado do jejum fisiológico de vocês, para a gente determinar essa quantidade de comida aí, tá? Que vai estar relacionado ao carboidrato, entendeu? Então, Rose, pode fazer comida normal mesmo, né? Eu só oriento que seja algo que você consiga picar na noite. Então, se você quiser fazer do almoço, deixar para janta, você já faz no almoço aí uma carne moída, um frango aí, né, mais desfiado, uma carne cozida em pequenos pedaços aí. Carne moída é uma boa opção. Legumes picadinhos ou salada picadinha, né? E aí essa quantificação é feita lá na janta, tá? No almoço, não. Lá na janta. Aí lá à noite, depois de 8 horas de jejum, a gente vai quantificar lá, para a gente saber quantas vezes foi repetido aí, tá bom? Muito bem, gente. Espero que vocês tenham aí aproveitado, gostado aí do conteúdo, do que eu trouxe para vocês. Em março, eu vou fazer de novo uma outra aula através do desafio 21 dias, que aí vai ser um outro desafio, e aí eu vou estar passando depois informações para vocês participarem. E o bacana é que quem aderiu ao programa, viu, Natália? Quem aderiu ao programa participa de todos esses desafios também, do detox, do 21 dias, das aulas, então já acaba incluindo aí tudo nessa questão do programa completo, além das fórmulas, né? As fórmulas de suplementação, que vai ajudar demais, tá? As fórmulas vai ser muito importante, gente, para equilibrar a saúde de vocês, melhorar a saciedade, retenção de líquido, ansiedade, gordura da barriga, assim, vale muito a pena, tá? Que bom, viu, Dani? Fico feliz aí de ter sido bom, de poder trazer aí essa questão para vocês aí sobre o emagrecimento, um pouco de cada coisa, né? É importante toda a aula a gente poder trabalhar sobre essa questão um pouquinho aí de cada coisa, que vai nos ajudando, pessoal, a entendendo, para ir usando a consciência, para com que a gente não caia nos mesmos erros, nas mesmas frustrações, nas mesmas ciladas. E aí a gente vai melhorando como pessoa também, gente. Isso é importante, tá? Espera aí que eu vou tirar uma foto aqui da nossa tela. Se vocês puderem, aparece aí, ao vivo aí, que eu vou tirar uma fotinha da nossa tela. Do notebook aqui. Espera aí. Vai dar certo, gente. Emagrecer é bom. É vida que vocês ganham. É vida que vocês ganham. Eu sei que é uma luta, mas vale a pena. Deixa eu tirar uma foto aqui, gente. Espera aí. Aí, vamos lá. Aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui. Aê, deu certo, gente. Combinado? O pessoal aí, dúvidas que vocês tiverem, vocês me falam, tá bom? Manda para mim no WhatsApp. A gente vai se falando. As novidades eu vou postando nos grupos lá, o material, o conteúdo. E já deu certo.
Um passo de cada vez a gente vai construindo essa melhora de cada uma de vocês, tá bom? Fiquem com Deus aí. Em março a gente vai ter uma outra aula, mas eu coloco tudo lá no grupo lá, tá? E a Rose já espera informações aí dela aí. A Dani já espera para consulta aí, para a gente também já dar esse pontapé inicial. A Kevin também já está em acompanhamento. A Natália também já está lá no grupo do desafio. E aos poucos vai entrando novas participantes também para a aula. Porque às vezes o horário também, mas eu vou colocar a gravação lá no grupo. Eu sempre gravo para aquelas que não conseguiram por conta do horário, elas me falam às vezes, né? Mas aí aos poucos vai entrando mais participantes aí e vai enriquecendo aí o nosso papo, tá, gente? Natália, depois a gente vai entrar em contato contigo para passar as informações e orientações a mais aí, tá bom? Fiquem com Deus aí, tá? Tamo junto. Uma boa noite para nós aí, bom descanso e bom término de semana aí, ó. E juízo no carnaval, hein? Não vão encher a cara aí não, hein? Olha, juízo. Os excessos ficam, o carnaval passa. É importante a gente estar consciente também nessas festanças aí do mundo afora aí. Eu nem curto, então eu já fico mais na minha, mais tranquila aí, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, gente.